Anunnaki, a origem do homem. Desconsidere tudo o que aprendeu nas instituições de ensino, sobre criacionismo ou evolucionismo. Tudo que tem sido ensinado, tem somente o objetivo de manter a humanidade ignorante e submetida aos sombrios interesses das corporações político-econômicas das nações. O material contido aqui tem o único objetivo de abrir sua mente para a verdade. Não é ficção. Não é fantasia. A mais completa fonte de informações a respeito da nossa origem se encontra entre os achados arqueológicos da civilização suméria. Os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, como era chamada a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. Sua organização social foi literalmente responsável pelo mundo como conhecemos hoje. Elementos que influenciaram na formação das sociedades greco-romanas, que por sua vez influenciaram todo o mundo ocidental e estão fortemente presentes até os dias de hoje. Técnicas de medicina, arquitetura, engenharia e hidráulica, baseados em magníficos conhecimentos em matemática, química, física e astronomia. Seus conhecimentos astronômicos eram incrivelmente avançados. Seus observatórios obtinham cálculos do ciclo lunar que diferiam em apenas 0,4 segundos dos cálculos atuais. Na colina de Koyunjik, antiga Nínive, foi encontrado um cálculo cujo resultado final, em nossa numeração, corresponde a 1,959552000000000, um número de 15 casas. Os gregos, no auge do saber, não passaram do número 10.000, o resto seria o infinito. Desenvolveram a agricultura com técnicas de irrigação e drenagem de solo, construção de canais, diques e reservatórios, sistema de leis baseados nos costumes, habilidosas práticas comerciais, sistema de escrita cuneiforme, assim chamado porque escreviam em plaquetas de argila com o estilete em forma de cunha. Sistema de unidade política das cidades-estados ou estados soberanos, como Ur, Nippur e Lagash. Sistema de hierarquias sacerdotais para a organização religiosa. Fundaram as primeiras bibliotecas. Na cidade de Nippur, 150 quilômetros ao sul de Bagdá, foi encontrada uma biblioteca sumeriana inteira, contendo cerca de 60.000 tabletes de barro com inscrições cuneiformes sobre a origem da humanidade. Criaram os fenomenais projetos arquitetônicos, denominados zigurates. Verdadeiros complexos piramidais que englobavam vários módulos de edifícios, abrigando desde templos religiosos até plenários políticos, construídos ao redor de um bloco célula central e interligados por rampas espirais desde a base até o topo. O maior especialista em cultura suméria foi o historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin, 1920-2010, nascido na Rússia e criado na Palestina, onde adquiriu profundos conhecimentos de arqueologia e história oriental. Formado em História pela Universidade de Londres, é um dos poucos estudiosos do mundo capacitados a traduzir a escrita cuneiforme, característica das civilizações mesopotâmicas. Trabalhou como jornalista e editor em Israel e foi escritor e consultor da NASA. Sitchin traduziu massivamente, ao longo de sua vida, os escritos de mais de 2.000 placas sumérias encontradas em suas pesquisas arqueológicas. E escreveu uma série de livros contendo essas traduções e sua interpretação sobre o assunto. Basicamente, o legado do conhecimento sumério revela que a Terra teve origem através da colisão de dois gigantescos corpos celestes, Nibiru e Tiamat. Os escritos afirmam que Nibiru, um planeta avermelhado, que já foi avistado pela NASA e atualmente vem sendo chamado de Planeta X, foi desviado de um sistema binário há milhões de anos e capturado pela gravidade do nosso Sol. Esse planeta viajou em nosso sistema solar, abaixo da elíptica, passando por Netuno e Urano. Como seu campo magnético era muito intenso, ele deslocou Urano para seu lado quando passou por ele. Naquela época não havia o planeta Terra, mas sim um outro planeta, muito maior, Tiamat, coberto quase que só de água.
Durante a trajetória, as luas de Nibiru atingiram Tiamat, dividindo em duas partes, pulverizando a metade onde ele foi atingido, criando o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e empurrando a outra metade para uma órbita mais baixa, a atual órbita da Terra. A primeira passagem de Nibiru foi responsável pela atual configuração do nosso sistema solar. Plutão era uma lua de Saturno que foi arrancada de sua gravidade e empurrada para sua atual órbita. Em fevereiro de 2000, chegava ao fim a missão NEAR, sonda NEAR, da NASA, chefiada pelo Dr. Chen, confirmando esta gigantesca trombada celeste no início do nosso sistema solar. Catastrofismo. Uma das luas de Nibiru, atingindo Tiamat. Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos, se comparado com a Terra e órbita dos sóis. Os sumérios descreveram-no como sendo 4 vezes maior do que a Terra, de cor avermelhada, e responsável por grandes catástrofes no nosso planeta, durante suas passagens através de nosso sistema solar. Eles explicam que a aproximação desse planeta foi a causa do dilúvio citado na Bíblia, devido a um deslocamento polar na Terra. Os estudiosos do legado sumério têm se questionado como seria possível que uma civilização tão antiga tivesse informações tão precisas sobre astronomia, numa época onde supostamente não havia equipamentos tecnológicos. A resposta está no trabalho de Zecharia Sitchin. O conhecimento sumério sobre o sistema solar só poderia ser obtido por meio de uma fonte externa, que fosse capaz de viajar pelo espaço e observar esses eventos. A dimensão do trabalho de Sitchin é tão importante que ele foi consultor pessoal dos generais norte-americanos Colin Powell e Norman Schwarzkopf, durante a Guerra do Golfo. Powell, que posteriormente se tornou secretário de Estado, tinha um particular interesse na organização militar dos sumérios. Coincidência ou não, nos últimos 15 anos as campanhas militares norte-americanas se tornaram extremamente intensas na região que foi o berço da civilização suméria. Placa suméria com escritas cuneiformes. As placas sumérias têm informações precisas sobre os planetas do sistema solar. O mais impressionante são os dados sobre Plutão, planeta que só foi descoberto em 1930. Eles sabiam o tamanho de Plutão, sua composição química e orgânica, e afirmavam que Plutão era na verdade um satélite de Saturno que se desprendeu e ganhou uma nova órbita. Eles chamavam a lua de pote de chumbo e diziam que seu núcleo era uma cabaça de ferro. Durante o programa Apollo, a NASA confirmou esses dados. Esse conhecimento seria possível há 3.000 anos. Em 1983, o satélite astronômico infravermelho, IRAS, fotografou um grande objeto na imensidão do espaço. O astro seria tão grande quanto Júpiter e provavelmente poderia fazer parte do nosso sistema solar. Em 1987, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, anunciou oficialmente que admitia a provável existência do chamado Planeta Décimo em uma conferência realizada no Centro de Pesquisas Ames, na Califórnia. O pesquisador John Anderson declarou: um 12º planeta pode estar orbitando o Sol. Sua localização seria 3 vezes a distância entre o Sol e Plutão. A questão é delicadíssima. De um lado temos escritos de milhares de anos sobre a formação da Terra, com informações precisas e riquezas de detalhes, traduzidos pelo maior especialista em civilização suméria, e de outro lado temos a discreta confirmação dessas informações pela maior agência espacial do mundo. A questão da origem do planeta Terra e da humanidade é, de fato, extremamente delicada, porque ameaça completamente o mainstream social moderno, pelo menos nas sociedades ocidentais. A humanidade é guiada pela ciência ou pela religião, pelo empirismo ou pela fé. Entretanto, tanto um como o outro se tornarão instrumentos de poder para grupos poderosos, interessados em dominar as grandes massas populares. Sistematicamente, os dois extremos têm ocultado ou distorcido, ao longo da história, informações sobre a origem do homem no planeta. No campo científico, homens como Charles Darwin induziram a humanidade a acreditar que o homem evoluiu progressivamente e naturalmente de um tipo de antropóide.
Essas afirmações foram baseadas nas observações e pressuposições de Darwin, que em suas viagens de estudos pelo mundo, desenvolveu a ideia de que um processo de seleção natural era responsável pelas mutações das diversas espécies de animais, para se adaptarem às mudanças geofísicas sofridas pela Terra no passado. Até aí tudo coerente, porém Darwin, precipitadamente concluiu que os seres poderiam sofrer qualquer transformação para se adaptarem. Para ele um lêmur voador poderia se transformar em um morcego, sobre uma determinada circunstância. Não vejo qualquer dificuldade em acreditar na possibilidade de que a seleção natural possa desenvolver a membrana no lêmur voador, até transformá-la num verdadeiro membro alado, à semelhança do que deve ter ocorrido com o morcego. Seguindo essa linha de pensamento, ele concluiu que o símio poderia ter perdido os pelos, a cauda, ter erguido a coluna vertebral, ficado inteligente e se tornado homem de maneira natural. Atualmente o darwinismo também tem sido chamado de teoria da origem inferior das espécies. A antítese ao evolucionismo de Darwin é a teoria da origem superior das espécies, uma variação da teoria criacionista, baseada nas descobertas de fósseis humanos descomunais e ruínas de construções megalíticas, encontrados em várias partes do mundo. O pesquisador suíço Erich von Däniken foi um dos primeiros defensores modernos da teoria da origem superior. Tendo viajado meio mundo e dedicado boa parte de sua vida ao estudo das civilizações antigas, como os sumérios, babilônios, indus, incas, maias e astecas, Däniken é pioneiro na abordagem técnica sobre a influência de seres extraterrestres no desenvolvimento da vida na Terra. A despeito de inúmeras difamações e ataques sofridos, escreveu diversos livros, entre os quais o clássico Eram os Deuses Astronautas, enfatizando sistematicamente que as mutações fisiológicas, além do fator inteligência, foram introduzidos no hominídeo ancestral, via engenharia genética, resultando no Homo sapiens. E todo o processo civilizatório foi igualmente introduzido pelos mesmos seres, supostamente superiores, gradativamente. Däniken, através de seminários e palestras, foi o primeiro pesquisador a confrontar o sistema e expor publicamente essa linha de pensamento. Seus trabalhos, muito ricos em detalhes, são referências obrigatórias para quem estuda esse assunto, sendo, inclusive, mencionados por Sitchin. Os Anunnaki. Segundo os sumérios, essa raça de extraterrestres eram os Anunnaki, os do céu que estão na Terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu. Humanoides gigantes, vindos do planeta Nibiru e que, devido a problemas no seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no nosso planeta, por volta de 450 mil anos atrás. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo cientista Enki, senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações. Eridu, lar longínquo construído. Enki. O plano original era extrair ouro do mar, o que de fato foi feito, mas à medida que esse processo foi ficando inviável, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorada por Enki. Sem perda de tempo, ele partiu para o continente africano, com uma equipe ergueu o complexo Abzu. Suazlândia, sul do continente africano, o ouro obtido nas minas da região iria ser transportado em embarcações até a Mesopotâmia, para derretimento e refinamento. Em seguida os lingotes eram enviados, através de uma nave de carga até uma outra nave que ficava orbitando a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe que levava o precioso metal para Nibiru, para ser usado como partículas suspensas, na atmosfera, a fim de conter o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação das atividades de mineração trouxe uma segunda expedição liderada pelo comandante Enlil, senhor do comando, meio-irmão de Enki. Eles eram filhos do governante de Nibiru, Anu, senhor das alturas, e rivais, devido ao fato de que, mesmo sendo primogênito, Enki não era o primeiro na linha de sucessão do trono nibiruano, mas sim Enlil. Posteriormente uma terceira missão foi enviada, liderada pela médica geneticista Lynch, Senhora da Vida, meia-irmã dos dois líderes, acirrando a disputa entre eles.
Contudo, ao longo do trabalho dos Anunnaki, que já eram aproximadamente 600 na Terra, além de mais 300 em órbita, uma série de conflitos culminaram em um motim durante uma inspeção de rotina nas minas africanas. Os Anunnaki, astronautas e cientistas, improvisados como operários mineradores, reclamavam das tarefas designadas. Pressionado, Enlil informou a Anu sobre a revolta e se dispôs a abandonar o comando da missão e retornar ao seu planeta. Uma corte marcial foi instaurada e Anu, tendo vindo Terra, exigia que os líderes do motim se revelassem. Ouvindo os depoimentos, Anu concluiu que o trabalho era realmente muito duro e as reivindicações dos Anunnaki eram justas. Mas como interromper a mineração do ouro? O equilíbrio do ecossistema de Nibiru dependia do metal. Enki imediatamente ofereceu uma solução genial. Ele informou que no sudeste africano vagava um ser que poderia ser treinado para executar o trabalho de mineração e desde que a marca dos Anunnaki DNA pudesse ser colocada nele. Enki se referia a uma espécie de hominídeo que tinha evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava num nível evolucionário extremamente distante do atingido pelos habitantes de Nibiru. Não obstante, Enki sabia que esse primata, assim como todos os seres da Terra, possuía um material genético compatível com os de Nibiru, porque aqui a vida teria se iniciado com esporos orgânicos trazidos de lá, após a colisão com Tiamat. Esse tipo de fenômeno, denominado de panspermia cósmica, segundo cientistas de vanguarda, é comum nas galáxias, podendo ocorrer de forma acidental ou dirigida, como fizeram os Anunnaki. Na unidade médica de Abzu, Enki e Ninti concluíram que poderiam extrair o óvulo de uma fêmea primata, fertilizá-lo in vitro com o espermatozoide de um macho Anunnaki e implantá-lo no útero de uma fêmea Anunnaki. Após muitas tentativas e erros, estava criado um modelo: a criação do homem perfeito do Homo sapiens. O processo foi repetido várias vezes, formando a primeira geração de híbridos humano-alienígenas na Terra, que contudo eram estéreis. E à medida que os Lulu, trabalhadores primitivos, eram desenvolvidos e encarregados no trabalho de mineração na África, os Anunnaki que trabalhavam na Mesopotâmia começaram a invejar os seus colegas e a clamar pela presença de humanos naquela região. Apesar das objeções de Enki, Enlil apoderou-se de um grupo de terráqueos e os levou para a principal base do Golfo Pérsico, Eridu. Yahvé tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis. A característica de longevidade do relógio biológico dos Anunnaki, onde um ano corresponde a 3.600 anos terráqueos, não foi inicialmente introduzida no material genético da primeira geração de humanos, que envelhecia rapidamente e tinha vida curta, o que levou Enki a aperfeiçoar a manipulação genética dos híbridos, usando seu próprio esperma. Ele e Ninti desenvolveram um outro modelo perfeito de terráqueo, um macho que foi o primeiro representante da raça adâmica. O Adamo ou Adapa, aquele nascido na Terra, possuía alto grau de inteligência e longevidade maior. Em princípio, os primeiros híbridos machos e fêmeas eram estéreis e foram gerados no útero de Ninti e das enfermeiras voluntárias de sua equipe médica. Sitchin ressalta que durante as muitas tentativas e erros dos dois cientistas nibiruanos para a criação do humano ideal, várias espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves e peixes foram utilizados como doadores de material genético. O resultado dessas ousadas experiências foram seres antropomórficos, de aspecto exótico ou monstruoso, que ficaram conhecidos, ao longo da história, como quimeras, centauros, cíclopes, árpias, tritões, sereias, minotauros, hidras, górgonas, sátiros. Criaturas que possuíam cabeça e tronco humanos e membros inferiores de animais ou às vezes, ou inverso, ou uma bizarra combinação de ambos ou de vários animais, ou ainda seres humanos com dois pares de membros superiores. Algumas placas sumérias com anotações de Enki a respeito dessas experiências revelam que muitos tinham sérias disfunções biológicas, mas outros se adaptavam bem e desenvolviam, inclusive, alto grau de inteligência. Ao contrário do que se pensa, esses seres não eram meros mitos, mas sim resultado de avançada engenharia genética. A ciência moderna, secretamente, tem dado os primeiros passos em direção a essas atividades, por exemplo.
Transplante de órgãos de animais em seres humanos. O fato é que esses seres fantásticos conviviam com os humanos criados pelos Anunnaki, e foram citados em muitos textos de civilizações antigas, principalmente as greco-romanas e indo-europeias. Alguns deles ficaram famosos em seus tempos, como a Górgona Medusa, o Sátiro Pan e o Ser Minotauro, da ilha de Creta, ou o Homem-Pássaro e do Garuda. Perseu com a cabeça de Medusa. Inicialmente eram considerados semideuses, mas à medida que as civilizações iam ficando mais sofisticadas, esses seres passaram a ser vistos como ameaças e foram perseguidos e combatidos por homens como Gilgamesh, Perseu e Hércules, que eram semideuses, os heróis da antiguidade. As serpentes representam os dois segmentos do DNA. A despeito das quimeras, o projeto do Homo sapiens foi bem sucedido, mas a primeira geração de híbridos não procriava. Então Encke decidiu criar clones modificados, utilizando o DNA mitocondrial de sua esposa Ninke, Senhora da Terra, combinado com o DNA do tecido retirado de Adamo, criou uma fêmea apta para a procriação. Sendo assim, Adão e Eva, do livro do Gênesis, receberam o fruto do conhecimento, ou seja, foram iniciados no conhecimento sobre procriação, além de outros assuntos. Sitchin diz ainda, que o mito da serpente tentadora do Éden, se refere ao termo Naash portador do conhecimento, um dos muitos epítetos de Enki, que enalteciam suas habilidades científicas. O brilhante Anunnaki possuía um cajado de metal, em forma de haste circundado por duas serpentes, em referência à dupla hélice do DNA humano. Esse símbolo, o caduceu, foi adotado pela medicina em todas as épocas. O fato é que Enki e Nietzsche eram brilhantes cientistas e dominavam plenamente a ciência da manipulação genética, se referindo a ela como a ciência da árvore da vida. Sitchin revela uma curiosidade interessante. A palavra mãe se originou de Mani, um dos epítetos suméricos de Nietzsche, a Senhora da Vida. Símbolo de Enki, hoje usado como símbolo da medicina. Com amplo entendimento ele o aperfeiçoara. Para ele dera o conhecer. A vida eterna não lhe concedeu. Enlil, além de comandante e administrador, também tinha profundos conhecimentos científicos em engenharia genética, mas era totalmente contra sua aplicação em seres humanos e animais, só tendo permitido as experiências de Enki porque o ecossistema de Nibiru dependia do sucesso delas. Enlil fazia uso dos seus conhecimentos somente para modificação de sementes e grãos de vegetais, e Enki, além das experiências os humanos, modificava animais que seriam usados para alimentação ou produção, como vacas e ovelhas. Não é possível afirmar se Enlil realmente era contra as experiências humanos, por valores morais ou somente para rivalizar o irmão. Ele sempre mantinha Anu informado sobre tudo o que ocorria na Terra. Que curioso ver o resultado do trabalho de Enki e Nietzsche, ordenou que Adapa fosse levado à sua presença. Enki temia que este consumisse alguma substância que aumentasse o seu ciclo biológico e o induziu a evitar os alimentos que lhe fossem oferecidos. Contudo, Anu, surpreso com a perfeição da criação, quis que o Adapa fosse mantido em Nibiru, mas ele acabou sendo trazido de volta à Terra e ficou temporariamente sob a guarda de Enlil, na base Eden, lar dos justos, no Oriente Médio. Eventualmente Adapa e sua fêmea começaram a amadurecer sexualmente, e esse fato irritou profundamente Enlil, que sempre se opunha aos planos de Enki. Tomado pela ira, os expulsou da base. Eles retornaram para a base africana Bizu e começaram a reproduzir. Sua prole era então clonada por Enki para acelerar e ampliar a descendência, e as gerações futuras geravam mais e mais humanos de agradável aparência física e portadores do gene de longevidade Anunnaki, embora vivessem bem menos que eles. Mas ainda assim atingiam idades fantásticas para os padrões biológicos atuais. Os textos do Antigo Testamento falam que os homens das primeiras gerações adâmicas viviam centenas de anos e em alguns casos quase atingiam a idade de 1000 anos, como exemplo, Matusalém, Noé e Enoque, que foram alguns dos principais patriarcas pré-diluvianos. Mas Sitchin faz uma revelação perturbadora. Segundo ele, as primeiras civilizações humanas aprenderam a fazer cálculos baseados numa média orbital entre Nibiru e a Terra.
Como os Anunnaki controlavam o seu tempo baseado na órbita do seu planeta, os homens foram instruídos a fazer cálculos C/esse referencial. A primeira grande civilização pós-diluviana, a Sumérica, dominava o complexo sistema matemático elaborado pelos Anunnaki, P/aplicação na Terra, onde o dígito 1 correspondia a 60 unidades, o atual sistema cronográfico onde 1H igual 60.000. Igual 3.600. Segunda-feira é baseado nesse modelo, portanto o ciclo de vida dos primeiros homens adâmicos, seguindo esse padrão, poderia ter durado alguns milhares de anos. Essa característica genética foi mantida até as primeiras dinastias egípcias, quando então começou a se deteriorar, porque o próprio relógio biológico dos Anunnaki ficou debilitado pela vida neste planeta. Sitchin faz uma observação, em seus livros, a respeito da raça adâmica e da origem do nome Adão. Ele admite que possivelmente não havia um indivíduo assim chamado, mas de fato o primeiro modelo ideal do Homo sapiens ficou famoso entre os Anunnaki e os homens da Terra, porque foi a primeira matriz biológica e porque gozava da proteção de Enki, que o chamava de Adapa, nascido na Terra. Se de fato ele foi clonado, é possível que em determinado momento o termo passou a se referir a toda a primeira geração de homens. Sendo assim, é provável que algumas citações históricas distorceram o termo Adão, Adamo, Adapa para o singular, assim como foi feito com a palavra Elohim, deuses e não Deus. Um detalhe interessante sobre a descendência de Adão e Eva pode ser observado no incidente de Caim e Abel. Sitchin tem uma teoria muito interessante, em que teria ensinado a pecuária aos homens em Enlil, a agricultura. Caim e Abel eram respectivamente agricultor e pastor, e lideravam grupos de trabalhadores nessas atividades. As constantes disputas entre os dois líderes Anunnaki acabaram influenciando o comportamento dos humanos. E desentendimentos e ciúmes entre os trabalhadores acabaram culminando no assassinato de Abel. Então Caim foi condenado ao exílio por Enlil, que ficara perplexo diante da primeira demonstração de violência entre os homens e pretendia evitar que aquilo gerasse uma reação em cadeia. Tomado de pavor de uma vingança, Caim teria implorado a Enlil que o protegesse. O comandante Anunnaki, irado pelo crime contra seu pupilo, Abel, se manteve irredutível na sua decisão, mas pediu a Nit que lhe fizesse uma modificação genética P/que os outros homens soubessem que ele carregava um sinal de Deus e não o molestassem. A famosa marca de Caim, citada no Antigo Testamento, consistia numa alteração cromossômica P/que os seus descendentes não tivessem pelos faciais. Banido, Caim teria vagado com sua família e seguidores por longas distâncias e Sitchin sugere que eles teriam chegado até a América Central e se fixado lá. Sua descendência, ignorada pela história, teria sido a base genética dos ameríndios, que tem como característica principal a ausência de pelos faciais. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Tenochtitlan, capital asteca, que significa cidade de Tenoch. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:16, 17. Antiga Suméria, os mesmos padrões de construção. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:16, 17. Ao longo dos milênios as gerações de humanos deixavam de ser apenas trabalhadores ou escravos nas minas. Eventualmente aprendiam novas tarefas e logo cozinhavam, dançavam, tocavam músicas, eram instruídos em todas as ciências e até construíam casas para os deuses, que eles chamavam de templos. Logo o objetivo central da missão foi desaparecendo e os Anunnaki pareciam se agradar daquela excelente vida na Terra. Porém, como havia poucas mulheres nibiruanas na Terra, muitos Anunnaki se sentiram atraídos pelas fêmeas humanas e começaram a tomá-las por suas mulheres.
Quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram bonitas, as tomaram como esposas. Desse cruzamento nasceram os híbridos gigantes, os chamados Nefilins, Anaquins, Refaíns ou Titãs. Sitchin afirma que, segundo os sumérios, a estatura média dos Anunnaki é de 3,5 a 4 m, atingindo até 7 m, e que seus descendentes Titãs mantiveram esse nível. O fato é que em alguns milênios eles acabaram organizando os homens em centros urbanos e os instruíam em todos os segmentos possíveis, gerando então poderosas civilizações. Daniken, em seus estudos, cogita a possibilidade das lendárias civilizações da Lemúria e Atlântida terem sido as primeiras erguidas por esses seres, que conviviam com a humanidade, e foram adorados como deuses e semideuses. Porém, em certo momento as relações entre homens e Anunnaki ficaram comprometidas por ódios e paixões, levando-os a toda sorte de comportamentos bizarros, que se agravavam mais ainda pela aproximação do planeta gigante Nibiru, que já estava causando terríveis mudanças no clima agradável do planeta. E logo os flagelos naturais, somados às perturbações sociais, causaram a deterioração moral daquela sociedade híbrida. Esses fatos irritavam seriamente Enlil, que estimulava cada vez mais a desconfiança em Anu e nas altas hierarquias Anunnaki, que já repudiavam o comportamento dos alienígenas nesse planeta. Cedendo à pressão de Enlil, Anu ordenou que os chefes Anunnaki se reunissem em conselho para julgarem a humanidade e decidirem o que deveria ser feito, como punição. Aproveitando a nova passagem de Nibiru pelo nosso sistema solar, que causaria um cataclisma na Terra, Enlil e Anu votaram por deixar a humanidade ser dizimada. Essa decisão acabou aceita pela maioria do conselho, mas sob protestos veementes de Nintienki. O fato é que prevaleceu a pressão e o poder de persuasão de Enlil sobre Anu, que obrigou o conselho a prestar juramento de que não alertaria os homens quanto à catástrofe iminente. A grande verdade é que o transtorno planetário foi usado por Enlil para fazer uma limpeza racial na Terra, porque não admitia a miscigenação entre os Anunnaki e os terráqueos. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na Terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na Terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 1, 7. Inconformado e temendo pela sua obra, Enquis designou, secretamente, um homem, de nome sumeiro Zildjian, Noé ou Nó, em hebraico, seu filho, com a esposa de Lameque, para reunir grupos de humanos e a essência, DNA, de animais diferentes, que seriam salvos das inundações do planeta causadas pelo deslocamento dos polos, devido à aproximação de Nibiru. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele, e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa. O cabelo de sua cabeça era branco como o algodão, e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa, como o sol. Toda a casa abundou de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque seu pai ficou com medo dele. E correndo veio ao seu próprio pai Matusalém e disse: eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas, assemelhando-se à geração dos anjos do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol. Seu semblante é glorioso, e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Livro de Enoque, capítulo 105, 1, 4. Confira esta informação também no livro perdido de Enki. Enki elaborou ocultamente um plano de sobrevivência para os seres selecionados por Zildjian, pois não ousava desafiar seu pai Anu, nem as hierarquias de Nibiru. Sem tomar conhecimento do seu plano, os Anunnaki evacuaram a Terra e de suas naves estacionadas na órbita do planeta, observaram o desastre e se entristeceram, sofrendo pela destruição daquela grandiosa obra e amargurados por terem abandonado os humanos ao terrível cataclisma. Com a passagem de Nibiru, duros tempos se iniciaram na Terra. Um detalhe curioso revela o grau de comprometimento de Enki/a humanidade naquele momento.
Tendo sido obrigado a prestar juramento, ele não podia revelar aos homens sobre o perigo iminente nem ajudá-los, mas inconformado-se a situação, encontrou uma peculiar maneira de alertar pelo menos um pequeno grupo. Nos tabletes sumérios, referentes ao episódio do dilúvio, é mencionado que Enki tinha ciência que não podia contar aos homens, mas nada o impedia de falar-se as paredes. Uma noite ele se aproximou da casa onde morava Zisudra, se detendo do lado de fora perto do aposento onde este dormia, e falando alto ou através de algum aparelho, propagou sua voz pelo local dizendo: "Parede, o teu senhor Enki te ordena que construa uma embarcação, reúna quantos familiares e agregados poderes, abandona tuas posses e salva tua vida, pois os Elohim conderam a humanidade à morte." Enki teria deixado um tipo de relógio regressivo, sensível a oscilações geodésicas, e um projeto de construção de um submergível a cargo de um Anunnaki de sua confiança designado P/ajudar Noé. Além de ter feito uma seleção do DNA de animais e espécies de plantas para redistribuir pelo planeta após o Holocausto. Entre muitos pontos em comum, nos textos de Daniken e Sitchin, um particular chama a atenção. Os dois autores afirmam que no processo de exploração do nosso sistema solar, os Anunnaki teriam construído bases de operações em Marte e nas suas luas e na nossa lua. Nos primeiros milênios após sua chegada à Terra, essas bases teriam servido de escalas até Nibiru, durante o período de transporte do ouro extraído aqui e além da mineração na Terra. Os Anunnaki também extraíam silício na nossa Lua. Sendo assim, Sitchin argumenta que essas bases teriam servido de refúgio para os extraterrestres durante os anos pós-diluvianos, quando o elevado nível dos oceanos não permitia o retorno à Terra. Quando o nível das águas cedeu e as camadas de lama que cobriam a Mesopotâmia secaram o suficiente para permitir o repovoamento, os Anunnaki retornaram à Terra e se surpreenderam quando viram os sobreviventes do cataclisma. E num primeiro momento se indignaram quando Enki revelou ter elaborado o plano de sobrevivência das espécies terráqueas. Contudo, a revolta cedeu lugar ao contentamento pela possibilidade de reconstruir a humanidade. Nanar, um dos filhos de Enlil, recebeu uma extensão de terra que ia do oeste até o Mediterrâneo e ficou encarregado de reconstruir Eridu, que viria a se tornar Sumer ou Suméria, e fundando outras, como Ur, a cidade onde nasceu Abrael. Ao filho mais novo de Enlil, Ishkur, senhor das montanhas distantes, coube as terras a noroeste, a Ásia Menor e as ilhas do Mediterrâneo, onde a realeza Anunnaki se espalhou, dando origem ao panteão dos deuses greco-romanos. Em que seus descendentes, entre eles seu filho Ningishzida, senhor da árvore da vida, ficaram encarregados de reconstruir Abzu, nas terras africanas. De fato, todo o planeta foi repartido entre os Anunnaki, que se tornaram as deidades das mitologias indo-europeias, asiáticas e andinas. Daniken menciona que em determinado momento, Ningishzida, chamado de Tot pelos egípcios, teria ido para a América Central explorar a região dos Andes, juntamente com um grupo de sobreviventes africanos, e teria erguido a civilização dos Olmecas, que seriam os mentores dos astecas. Segundo Daniken, a palavra asteca deriva da raiz Aztlán e se refere aos sobreviventes que vieram das terras da Atlântida. Ele ainda especula que a base do povo asteca era formada pela descendência de Caim misturada com os exilados atlantes. Sitchin não faz menções sobre a Lemúria e Atlântida, mas as peças acabam se encaixando. No comando dos Olmecas e dos astecas, o hábil e engenhoso Ningishzida teria ficado conhecido como o deus Quetzalcoatl, a grande serpente emplumada. Ishkur, posteriormente, também teria ocupado as terras da península de Yucatán, no México, e ficou conhecido como o deus Viracocha. As civilizações reerguidas na Mesopotâmia fizeram várias citações aos Anunnaki, e a mais peculiar é a que deu base para a referência bíblica dos Nefilins, os anjos caídos. Aqueles que desceram dos céus para cruzarem com as mulheres dos homens. Zecharia Sitchin relata que na sua juventude, durante uma aula de hebraico, sobre o capítulo 6 do livro do Gênesis, ousadamente questionou seu professor sobre o termo gigantes ser o significado da palavra Nefilim. Sitchin enfaticamente afirmou que, mesmo derivando da raiz Nefal, queda, o significado real seria aqueles que foram lançados ou aqueles que aterrizaram na terra.
Nos anos que se seguiram, à medida que aprendia a língua, a história e a arqueologia do Antigo Oriente Médio, os Nefilins tornaram-se uma obsessão. Os achados arqueológicos e a decifração dos textos sumérios, babilônicos, assírios, hititas, cananitas e outros textos antigos e contos épicos foram progressivamente confirmando a precisão das referências bíblicas a reinos, cidades, governos e culturas na antiguidade. Não havia mais dúvidas de que os Nefilins foram os visitantes da terra, vindos do céu, num passado distante. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houveram na antiguidade. Gênesis 6, 4. Antes haviam habitado nela os Emins, povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Eles também são considerados Refaíns como os Anaquins, mas os Moabitas lhes chamam Emins. Deuteronômio 2 e 10, 11. Porque Soog, rei de Bazã, ficou de o resto dos Refaíns. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura enrabado os amonitas. O seu comprimento é de 9 côvados 4 metros, e de 4 côvados 1,78 metros a sua largura, segundo o côvado em uso. Deuteronômio 13 e 11. Também vimos ali os Nefilins, isto é, os filhos de Anak, e éramos aos vossos olhos como gafanhotos. Números 13 e 33. Então saiu do arraial dos filisteus um campeão, cujo nome era Gólia, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e um palmo 2,89 metros. 1 Samuel 17, 4. Os relatos das civilizações antigas estão repletos de referências a seres de tamanho gigantesco, força descomunal e portadores de tecnologias avançadíssimas, participando direta ou indiretamente nas sociedades humanas. Devido às suas potencialidades, eles foram sistematicamente considerados divindades. Os Nefilins da mitologia hebraica, o panteão egípcio, os deuses do Olimpo, cíclopes e titãs da mitologia greco-romana, os Suras, Asuras e Devas da mitologia hindu. Os guerreiros do Valhalla da mitologia escandinava não eram outros senão os Anunnaki. Gigantes astronautas de tempos imemoriais, vindos do planeta Nibiru. Particularmente, os sumérios, sempre foram pragmáticos ao explicar de onde eles vieram, por que estavam aqui e por que agiam como agiam. E sem sombra de dúvida, as gritantes marcas das atividades desses seres estão, definitivamente, espalhadas pelo mundo. Em monumentos, monólitos e ruínas milenares espalhadas pelos continentes e mesmo no fundo dos oceanos e certamente na estrutura genética dos seres humanos, genes recessivos, desafiando a nossa medíocre compreensão. Não admitir tal verdade é uma tolice, que pode ter um custo muito alto para a humanidade. Eu gostaria de ressaltar um fato ocorrido, que foi divulgado amplamente na internet. Recentemente uma empresa árabe de fornecimento de gás natural chamada Aramco, durante uma de suas escavações numa região desértica, ao sudoeste da Arábia Saudita, chamada Harbul Khaleh, quartel vazio, encontrou um esqueleto humanoide absurdamente gigantesco. Provavelmente o maior revelado até hoje. Quando a notícia foi divulgada, em sites de notícias na internet árabe, imediatamente as forças armadas árabes isolaram toda a área, impedindo totalmente o acesso ao local. Exceto aos funcionários da Aramco. Helicópteros militares sobrevoaram a área e tiraram várias fotos, e o governo árabe negou-se a qualquer esclarecimento, considerando o assunto estritamente secreto. Porém, algumas dessas surpreendentes fotos vazaram e foram publicadas em inúmeros sites na web. Poucos dias após a divulgação mundial do caso, surgiram posts em fóruns de ufologia explicando que a foto do esqueleto seria uma fraude. Uma montagem, resultado do trabalho da empresa de designer gráfico Vortmil, para fazer propaganda dos produtos CorelDRAW e Photoshop. Junto com o texto uma outra foto foi divulgada, que supostamente seria a mesma tirada no local das escavações da Aramco, porém o fóssil encontrado teria sido de um mastodonte e a foto teria saído dos arquivos da Cornell University, norte-americana. Então os sites que publicaram o primeiro material sobre o evento, imediatamente retificaram seus textos, concluindo que as imagens foram renderizadas por alguém ligado à empresa. Será? Analise os detalhes.
se a ossada encontrada no local era realmente de um mastodonte, porque o governo da Arábia Saudita, onde seguramente achados arqueológicos são comuns e corriqueiros, deslocaria o exército para isolar a área e se negaria a dar informações sobre o caso, alegando que se tratava de assunto sigiloso? Porque, se de fato foram tiradas fotos da ossada de um mastodonte, as outras fotos não foram divulgadas para eliminar qualquer dúvida de uma fraude. Obviamente que diversas fotos de ângulos e distâncias diferentes seriam incontestáveis, e no entanto apenas 2 fotos foram usadas para comparação. E todas tiradas do alto. Quem conhece o básico sobre design gráfico e utiliza com certa frequência programas como CorelDRAW e Photoshop, sabe que é muito mais fácil fazer montagens com fotos tiradas do alto, do que no mesmo nível do objeto. Ao analisar a primeira foto, você vai perceber a complexidade com que o esqueleto humanoide está misturado com o terreno, semi-enterrado, a disposição dos ossos, a iluminação e sombras no fosso. Qual foto realmente foi alterada? Tire suas conclusões. Ainda tem dúvidas? Saiba que achados arqueológicos de esqueletos, pegadas fossilizadas, artefatos, geóglifos e pinturas rupestres denunciando a atividade de humanoides gigantes extraterrestres, no passado, são mais comuns do que as autoridades da ciência admitem. E ainda que a prática da desinformação aumenta na mesma proporção que as fantásticas descobertas, os desinformers e debunkers não conseguem ocultar a verdade. Contra fato não há argumento. As evidências estão em toda parte, denunciando um passado que desafia e ao mesmo tempo completa a ciência moderna. Ao vê-las, você pode estar se perguntando: se existem tantas provas incontestáveis dessa atividade sobre-humana, em diversos lugares, por que os governos, em particular o norte-americano, pioneiro em pesquisas espaciais e ufológicas, e os das nações árabes, não informam a humanidade sobre isso? De fato, a resposta é simples. Porque a revelação de que humanoides alienígenas gigantes, conhecedores de tecnologias avançadíssimas, há milhares, talvez milhões de anos, colonizaram a Terra e influenciaram geneticamente na formação da raça humana, causaria a ruína de todo o establishment contemporâneo. Todas as instituições entrariam em colapso, porque fraudes milenares seriam descobertas. O que aconteceria com a Igreja Católica, se as pessoas tomassem conhecimento de que são herdeiras genéticas de alienígenas? Os cristãos se perguntariam: então não somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então Adão não existiu? O problema é que a mente humana, atualmente, está atrofiada. Os praticantes do cristianismo e do islamismo creem cegamente em um ícone divino criador de todas as coisas, mas têm sido enganados pelas falsas interpretações das escrituras, onde estão descritas as atividades dos deuses astronautas no passado. A Bíblia e o Alcorão, versões cristãs e islâmicas do Antigo Testamento, são compilações de antigas escrituras sumérias, e mesmo os textos Vedas hindus foram influenciados pelos babilônios. Nestes textos, os Anunnaki têm sido sistematicamente citados como anjos e mensageiros do Senhor, criando, acidentalmente ou intencionalmente, um equívoco histórico que tem mantido a humanidade submissa aos cleros e aos governos seculares e manipuladores, que desde de milhares de anos se organizam em sociedades secretas, manipulando o antigo conhecimento mesopotâmico. No Oriente, as escrituras asiáticas são mais naturais e abertas em suas referências aos grandes devas que, no passado, voavam pelos céus em naves vimanas. No Ocidente ocorre ocultamento total do assunto. Instrumentos de repressão, como a Ordem dos Cavaleiros Templários e a Inquisição, foram usados para suprimir esses conhecimentos da humanidade e mantê-los nos porões da Igreja Católica ou sob o domínio de obscuros rabinos. O que as pessoas pensariam se soubessem que a expressão ser feito à imagem e semelhança de Deus, no caso do planeta Terra, se refere à manipulação genética de uma espécie semi-humana por outra super-humana, resultando numa outra espécie humana peculiar? E temos que considerar que o termo Deus não era usado pelos sumérios. Eles eram cientes da condição extraterrestre dos Anunnaki. O aspecto divino desses seres começou a ser atribuído na medida em que seus herdeiros diretos na hierarquia de poder, os faraós do Egito, utilizavam essa condição para legitimar e garantir sua posição no poder, como filhos dos deuses.
As sociedades que foram influenciadas diretamente pelo Suméria, como as greco-romanas e indo-europeias, distorceram a condição dos Anunnaki em relação aos sumérios, passaram a adorá-los como deuses e acabaram consolidando o politeísmo. Divindades de diversos lugares como Zeus, Apolo e Poseidon, na Grécia, Ptah, região autônoma e Horus no Egito, Brahma, Vishnu e Shiva, na Índia Odin, Thor e Loki, na Escandinávia eram os mesmos Anunnaki. Entretanto, os hebreus que repudiavam o politeísmo egípcio e mesopotâmico, manipularam o conceito dos Anunnaki, de outra forma, adotando no singular o termo Elohim, que é plural igual deuses, para se referir a um Deus único. Sitchin revela que isso ocorreu porque os semitas eram uma nação serviente a Enlil, o autoritário e vingativo comandante Anunnaki que se apresentava para os hebreus como Javé, e teria formado uma aliança com esse povo, inclusive tendo-os guiado através do deserto, por 40 anos, em direção a Caxemira, na Índia. Que segundo Daniken, seria a verdadeira terra prometida e não a Palestina. Ele afirma que esse longo período no deserto foi uma experiência feita por Enlil para garantir a não interferência de outros povos na linhagem genética dos semitas, que eram seus protegidos, enlititas. Apesar de Enki ter sido literalmente o senhor da criação na Terra, a administração do planeta ficava sob o comando de Enlil, que na condição de sucessor direto de Anu, no governo de Nibiru, fazia valer sua autoridade entre os Anunnaki e os homens, determinando leis, impondo ordens e realizando feitos notórios que o deixavam na condição de senhor da humanidade. Alguns desses feitos foram decisivos para que Enlil viesse a ser confundido como o Logos criador do universo, ao longo da história. A decisão de manter o Adapa e sua fêmea sob sua guarda, quando ele foi trazido de volta de Nibiru. A decisão de expulsá-los da base Egin quando atingiram a maturidade sexual. A decisão de deixar a humanidade perecer no dilúvio, que foi interpretada pela humanidade, não como uma demonstração de arrogância, mas como uma demonstração de poder sobre a vida e a morte. A decisão de assumir e seus descendentes a reconstrução da Mesopotâmia, após o dilúvio, o que consolidou sua condição de senhor das antigas nações do Oriente Médio. As vitórias do seu clã em várias disputas travadas o clã de Enki, mostravam o peso do seu poder de comando. Ele era sempre enaltecido como aquele que decide os destinos. A decisão de permitir que seu clã propagasse diversas línguas diferentes entre as civilizações dos homens manter a dispersão dos povos, evitando a coesão de grupos rebeldes, uma vez que o incidente da Torre de Babel trouxe sérios problemas aos Anunnaki. A decisão de permitir que Sodoma e Gomorra fossem destruídas, em mais uma disputa com o clã de Enki. A aliança com a nação hebraica, que acabou sendo o berço do cristianismo. A entrega dos mandamentos recebidos por Moisés manter o equilíbrio moral e social da sua nação protegida. A dizimação do exército egípcio, em perseguição aos semitas, no deserto, durante o êxodo. O combate dos hebreus às formas de adoração aos outros Anunnaki, politeísmo, visando reduzir ao máximo a influência do clã de Enki que ainda era forte no Oriente Médio. Como o planeta Nibiru está diretamente relacionado com a atual formação do nosso sistema solar, assim como os Anunnaki estão relacionados com o surgimento do Homo sapiens, naturalmente os povos influenciados pelos sumérios passaram a deturpar essas informações e a confundir os líderes extraterrestres com o Criador de todo o universo, o Logos primordial. Os fatos mencionados acima e esse detalhe peculiar devem ser analisados friamente se entender porque as duas principais religiões da humanidade, o islamismo e o cristianismo, ambas raízes hebraicas, adotaram o conceito de Deus único. Contudo, não deixa de ser uma grande ironia o fato de que Enlil o mesmo que determinou que a humanidade devesse perecer no dilúvio, fosse adotado como Deus e não Enki, que foi o criador do Homo sapiens. Com o passar do tempo, o peso da influência hebraica prevaleceu e a grande massa de cristãos e judeus acabou mantendo o conceito distorcido de que Enlil seria o Deus criador.
E até hoje o seu nome é adotado pelos hebreus, Yahvé ou Javé, é mencionado como sendo o nome de Deus. Através da influência romana, por outro lado tendo sido o Império Romano, um clone do Império Faraônico grego e egípcio, sabemos que o politeísmo romano ampliou as deidades dessas culturas. O deus que era cultuado como sendo Deus dos deuses em Roma era Júpiter. Júpiter é a versão romana do deus indo-europeu do céu luminoso, que é Zeus na Grécia, de Auspitar na Índia, Dies no Báltico e, provavelmente, Tyr na Escandinávia. Alguns investigadores consideram que o seu nome original, entre os mais antigos indo-europeus, antes da expansão das tribos vários milênios AC, seria qualquer coisa como Deus Pater, que significa o Pai Céu, Deus do céu brilhante, Deus Pai. Em Roma, Júpiter também era conhecido como Jove, ou Iove, que nos leva de volta a Yahvé, resumindo em Liu. Aprendendo a história da Mesopotâmia, sabemos que os seus deuses e semideuses não eram outros senão Enlil, em que seus descendentes e agregados, muitos corrompidos pelo poder e pela adoração dos homens, eram capazes de tudo perpetuar suas glórias. Lembremos que o ofício do sacerdócio começou na Mesopotâmia, ou mesmo antes, na Lemúria e Atlântida, onde os Anunnaki transmitiam conhecimentos de ciências e ocultismo, um seleto grupo de iniciados. O que no começo era o bem comum, com o passar do tempo, acabou sendo usado manutenção de poderes. E esses grupos sociedades secretas se tornaram ferramentas políticas. Então ficam no ar as seguintes questões. Os sacerdotes e profetas que não se prestavam a esses objetivos obscuros, não teriam se tornado uma ameaça ao poder de grupos Anunnaki e seus afins, faraós, imperadores, reis, césares, etc. Teria sido a perseguição dos egípcios e romanos aos que pronunciavam mudanças sociais o nascimento de avatares, como Cristo, uma repressão programada impedir ameaças à estrutura de poder criada pelos Anunnaki. Não teria sido a perseguição e crucificação do Messias e seus seguidores, uma medida tomada acima da esfera de poder romana. Quero deixar claro aqui, que não tenho a intenção de questionar ou negar a existência do Logos Criador e nem afirmar que todos os Anunnaki agiam como deuses, pois mesmo entre os Anunnaki, havia o conhecimento desse poder original. Algumas placas sumérias continham um diário de Enki, que foi traduzido por Sitchin e publicado com o título Livro Perdido de Enki. Nessas crônicas ele revela que durante o conselho no qual foi decidido que ele deveria criar um híbrido terrestre alienígena através de engenharia genética, Enlil protestou duramente, argumentando que os Anunnaki tinham vindo à Terra para mineração e não brincar de Deus. Eles sabiam perfeitamente da existência do Logos primordial, responsável pela criação e expansão da energia e da matéria que compõe o universo, mas na condição de mestres das ciências, eles não se opuseram à possibilidade de interferir na evolução natural de mundos em formação, como a Terra, no passado, porque o ecossistema de seu planeta natal estava ameaçado e sob a pressão das circunstâncias, eles precisavam de mão de obra a mineração da Terra, como já foi dito antes. Como Enlil sempre rivalizou com Enki, ele utilizava frequentemente essa polêmica acirrar suas disputas de poder, mas mesmo assim não deixava de ter certa razão, ao expor todos os riscos inerentes às experiências de manipulação genética e ao perigo de se interferir na ordem natural das coisas. A vastidão do universo dá certeza de que a vida é um fenômeno constante em incontáveis mundos, sendo prova irrefutável da existência desse Logos Criador. E de fato, é interessante pensar na possibilidade de que outros seres tão inteligentes, poderosos e qualificados quanto os Anunnaki, viajem de mundos em mundos, espalhando, modificando ou aperfeiçoando a vida e contribuindo para um propósito cósmico maior. Certamente que esse assunto incomoda a maioria das pessoas, mas nos tempos atuais, de avançada tecnologia, onde viagens espaciais e bioengenharia são assuntos correntes na mídia, essa verdade ancestral poderia e deveria ser divulgada. Esse conhecimento seria fundamental para a preparação da humanidade para a próxima passagem do planeta Nibiru.